Elsa e o Monstro Congelado é uma das histórias que está no livro Frozen Contos Congelantes. É uma história que se passa entre os filmes Frozen 1 e 2. O conto começa com a Elsa sem nenhum controle sobre seus poderes de gelo. Ela tá lançando raios de gelo para todo lado, inclusive machucando a Anna, sua irmã. A Anna tenta chegar perto da Elsa, tenta pegar as mãos dela para que a Elsa pare de lançar gelo, só que ela não consegue. Ela começa a lançar adagas de gelo que vão tomando uma forma esquisita. Uma criatura de olhos azuis brilhantes, braços retorcidos de galhos e dentes afiados de gelo que tá indo com tudo pra cima da Anna. Até que a Elsa acorda no castelo e descobre que tudo aquilo não passou de um pesadelo. É verão no reino de Arendelle e a Elsa tá pronta pra ter mais um dia de rainha em paz. Ela sai do castelo e vai pra feira ali de Arendelle pra cumprimentar seus súditos, e ela percebe que todo mundo a cumprimenta, mas com certo receio, como se estivesse com medo dela. O povo não tá sendo tão simpático com ela quanto de costume. Até que ela encontra o Kristoff e o Sven, e eles contam pra ela que tá tendo boatos ali no reino. Mesmo sendo verão, algumas pessoas estão dizendo que as plantações mais afastadas estão sendo atacadas pela neve. Um gelo misterioso apareceu do nada e começou a queimar as plantações. Então é natural que alguns habitantes do povo de Arendelle possam inconscientemente ter medo de que a Elsa é responsável por aquilo. A Anna também chega nessa hora para conversar com Kristoff, o Sven e a Elsa, e é claro que ela defende a irmã, dizendo que os poderes da Elsa continuam sob controle, mas que alguém precisa investigar se realmente isso está acontecendo nas plantações. Então a Anna sai com o Kristoff e o Sven num trenó, e a Elsa volta pro castelo para cuidar das coisas do reino. Enquanto a Elsa tá no castelo, 2 dias se passam e a gente não tem notícias do Kristoff e da Anna. Até que no terceiro dia de manhã, a Elsa acorda com o Sven trotando no palácio. Ele chega carregando o trenó, que está vazio, sem o Kristoff e a Anna. Imediatamente a Elsa fica muito preocupada, então ela se veste e sobe no trenó do Sven para tentar achar o Kristoff e a Anna. Até que ela ouve alguém gritando: Elsa, espera! Era o Olaf, que queria acompanhar a Elsa nessa aventura. O Sven, como é uma rena que não fala, ele não consegue contar para Elsa e pro Olaf o que aconteceu, mas ele indica o caminho que o Kristoff e a Anna estavam seguindo. E estavam seguindo em direção à Montanha do Norte. Mesmo sendo verão em Arendelle, na Montanha do Norte sempre neva por causa da altitude. E foi nessa montanha onde a Elsa tinha construído o castelo de gelo dela quando ela resolveu liberar os poderes. Se os rumores estivessem corretos, a mesma pessoa ou criatura que congelou as plantações podia ter tomado o castelo da Elsa ali no norte. A primeira pessoa que a Elsa, o Olaf e o Sven encontram enquanto eles estão na floresta procurando a Montanha do Norte é um fazendeiro. Ele conta que a plantação dele foi estragada por uma criatura de gelo que tinha olhos azuis brilhantes e braços de galhos, a mesma criatura do sonho da Elsa. Depois de passar pela floresta com o trenó, a Elsa tem que enfrentar a neve, então ela faz lâminas de gelo para o trenó do Sven para ele ir cortando a neve com facilidade até chegar no castelo. Mas nesse caminho subindo a montanha, os três escutam o barulho de um bicho. O uivo de um lobo. Os uivos vão aumentando até que eles percebem que estão cercados por lobos. O Sven dispara com o trenó com o Olaf e com a Elsa, e a Elsa vai jogando raios de gelo para tentar parar os lobos. Só que os lobos desviam com muita facilidade e eles também têm um brilho azul mágico nos olhos. Aqueles não eram lobos comuns, eram lobos monstros de gelo. O Sven tá levando o trenó com a Elsa e com o Olaf na maior velocidade que ele consegue. Só que ele tá indo tão rápido que ele não consegue frear quando ele vê que tem um penhasco na frente deles. A Elsa resolve agir rápido e faz uma ponte de gelo com seus poderes. O trenó consegue atravessar o penhasco, só que os lobos vão correndo atrás do trenó. Quando a Elsa finalmente chega do outro lado da montanha, ela usa os poderes para quebrar a ponte de gelo e os lobos caem no abismo. Depois de se livrarem os lobos, os três finalmente estão nas portas do castelo de gelo da Elsa. O Olaf então fala: bate! Você não sabe bater? A sua irmã não sabia bater. Mas a Elsa diz que não vai bater na porta do palácio que ela mesma construiu, então ela já entra no salão. Ela vê que o castelo parece vazio, até que ela escuta a voz da Anna ao longe. A Elsa acaba não vendo ninguém, mas ela vai escutando a voz da Anna, ela sobe as escadas e ela chega num cômodo onde ela vê o Kristoff e a Anna presos numa jaula de gelo. A Anna tenta gritar para avisar que é uma armadilha, mas é tarde demais. Quando a Elsa menos espera, tem uma sombra em cima dela. Quando ela se vira, ela vê que a sombra foi causada pela criatura de gelo. O monstro congelado então abre aquela boca gigante, cheia de dentes de gelo, e sopra uma rajada de neve. A Elsa consegue desviar, mas a rajada é tão forte que acaba atingindo o Olaf e desmontando ele completamente. Cada parte do boneco de neve foi para um lado. A Elsa começa então a lutar com o monstro, disparando adagas de gelo pelas mãos. Embora o monstro até sinta alguns golpes, é como se ele absorvesse aquela neve e ficasse cada vez mais forte. Ele vai avançando em direção a Elsa e ela percebe que ela tá tentando segurá-lo, mas não tá tendo sucesso. E ela tá chegando perto da beirada da laje do castelo. Ela percebe que ela vai ter que usar toda a força dela para destruir o monstro. Então ela carrega uma espécie de poder de gelo gigante para soltar de uma vez. Seria a primeira vez que a Elsa destruiria um monstro de gelo.
Então, nesse momento, a Elsa começa a refletir. Por que essa criatura me atraiu até o castelo e não acabou com a Anna e o Kristoff quando ele teve chance? Então, a Elsa pergunta pro monstro, o que você quer de mim? Por que você pegou a minha irmã e me trouxe pra cá? De repente, a Elsa viu dor no rosto do monstro. Lágrimas de gelo começaram a brotar dos olhos azuis. Então, numa voz aguda, parecendo o vento soprando entre as árvores, o monstro começou a falar. Você me criou e depois me abandonou. A luz do sol me machuca. Traz o inverno de volta, por favor. A Elsa ficou em choque quando ela ouviu o monstro dizendo aquilo. Então ela pensou, quando que eu criei esse monstro? Será que foi sem querer? Aí ela começou a lembrar que quando ela construiu o castelo de gelo e estava liberando todos os poderes, a magia dela estava espalhada por todos os lados e fez o inverno chegar até Arendelle. Mesmo inconscientemente, ela deu vida pro Olaf, que era o boneco de neve que ela e a Anna tinham construído juntas quando eram crianças. Então, mesmo sem perceber, ela acabou criando esse monstro também, que no final das contas não era tão diferente do Olaf. Também tinha braços de galhos, também foi feito pela magia dela, mas ao contrário do Olaf que recebia braços quentinhos, o monstro se sentiu abandonado e foi se enchendo de fúria. De repente, a cabeça do Olaf vai rolando para perto da Elsa e ele fala para ela, lembra da sua força mais poderosa. A Elsa então continuou andando em direção ao monstro, mas sem carregar os seus poderes de gelo. Ela disse, sinto muito, eu não sabia que os meus poderes tinham criado você, e eu também nunca tive a intenção de te machucar quando eu acabei com o inverno. Me perdoa, por favor. Ao dizer aquelas palavras do fundo do coração para a criatura congelada, a Elsa acendeu sua força mais poderosa, a força do amor. E essa força pulsava cada vez mais forte quando ela lembrava do motivo dela estar ali no castelo congelado de novo. Para salvar a sua irmã, que ela amava. A Elsa ama a Anna, o Kristoff, o Olaf e até mesmo o monstro congelado. E com a força dos sentimentos e da magia que estava ali naquele castelo de gelo, o monstro foi encolhendo, 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 até virar um boneco de neve desajeitado, com bracinhos finos de graveto e 2 olhos de carvão. O Olaf, olhando ali para o seu irmãozinho, pensou que faltava alguma coisa, e tirou o próprio nariz de cenoura e colocou no antigo monstro congelado. Mas e quanto ao seu nariz, Olaf? Ah, tudo bem, o Sven tem um monte de cenouras ali no carrinho se ele não tiver comido tudo. Enquanto Anna, Kristoff, Sven e Olaf voltavam para casa com a Elsa, ela fez um leve vento ártico dispersar o boneco de neve. Ele foi virando floquinhos de gelo que voltaram a fazer parte da natureza. Enquanto a Elsa olhava o seu lindo castelo congelado, ela não sentia mais saudade daquele lugar, porque sua verdadeira casa era junto das pessoas que ela amava. Agora me diz nos comentários o que você achou dessa história, manda esse vídeo para alguém que também gosta de Frozen e me segue porque pelo menos mais uma história das irmãs eu ainda vou contar.